Boa noite. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje para a nossa conversa de sempre, o nosso bate-papo, trazendo um assunto que diz muito sobre o momento que nós estamos passando, que é sobre a envelhecência. É o assunto que permeia, é o assunto do nosso canal, da nossa página. E é um prazer, eu quero dizer para vocês que é um prazer enorme estar aqui. Mais uns minutozinhos, Tânia, a França vai estar aqui conosco. Eu quero ver se temos algum amigo que esteja me ouvindo, me escutando, e que possa me dar o feedback se o som está chegando legal. Tânia entrou. Tânia, por favor, me dê um feedback, você me escuta bem? Ok. Ok, Tânia, obrigada pelo seu feedback. Bom, como eu estava dizendo na abertura da nossa live, eu quero falar da minha satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês, na nossa página, e trazendo hoje, juntamente com Tânia, um assunto muito bacana e de grande responsabilidade diante de uma população que envelhece, diante de uma população que, graças a Deus, né, uma população idosa. Nós estamos hoje trazendo aqui Vivendo Sem Idade. O que será que isso quer dizer, viver sem idade? Desafios e alegrias dos novos idosos. Eu vou falar um pouco sobre isso antes de chamar a Tânia, para que ela esteja dividindo comigo aqui esse bate-papo. Então, é assim, os novos idosos, eles enfrentam uma série de desafios e que refletem nas mudanças da sociedade, nos padrões, no envelhecimento e no aumento da longevidade. Esses desafios abrangem diferentes espécies e aspectos de vida, incluindo saúde, economia, relações sociais e cultura. Isso a gente fazendo assim um apanhado, mas eu vou convidar a Tânia aqui agora para que ela venha dividir comigo esse bate-papo e que ela venha falar com a gente sobre tudo isso aí. Oi, Tânia. Oi, Tânia. Oi, Lê. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tânia. Que bom que estamos juntas. Prazer enorme estarmos aqui juntas mais uma vez, não é? Com certeza. Tão importante que faz parte, né, da nossa página no Instagram, no YouTube, que é exatamente a questão da envelhecência, né, Lina? E hoje nós vamos falar justamente sobre esses novos idosos sem idade definida. Eu acho que isso é bem importante, não é, Lina? Vamos lá. É importante, ao mesmo tempo é delicioso, né? Sim. E aqui a gente não quer passar, e o assunto, o nosso tema da noite traz exatamente isso, a gente não quer dizer que não há sofrimento no envelhecer, que tudo é maravilha, não é.
A gente sabe que não, né? Mas a gente também aprende a ressignificar. Maduros que somos, né? A estrada que já caminhamos e queremos continuar caminhando, nos ajuda muito nessa forma de ressignificar, para que possamos realmente nos tornar idosos sem idade. Eu acho isso fantástico, viu, gente? E não tem nada de etarismo, não, de esconder, de preconceito, de esconder, certo, a idade cronológica real. Não é isso. É ser livre, certo? É poder olhar a vida da janela, da felicidade, das escolhas, da responsabilidade, do ser feliz com o que se pode conseguir nessa faixa etária que nós estamos, que é uma fase, eu me incluo nela, que bom que eu estou nela, certo? Que é uma fase maravilhosa. E como eu estava dizendo na abertura da live, Tânia, os desafios, e eu pontuei aqui, os desafios na saúde, né? Como isso na economia, nas relações sociais, na cultura, tá? E aí, eu gostaria que você falasse um pouco, Tânia, já passando a bola para você, porque esses novos idosos, eles estão vivendo mais e de uma forma mais ativa. E no momento que estão mais ativos, eles estão mais exigentes também. Mas precisam de suporte da sociedade, das políticas públicas, suporte familiar, certo? Para superar, porque sozinho ele não consegue, aliás, ninguém, não é só o idoso que não consegue, não. O ser humano, em um todo, ninguém sozinho consegue tudo. Mas, como nosso olhar está voltado para os nossos novos idosos, então, esses desafios, ele precisa realmente de pontes, certo? Para poder envelhecer com dignidade e qualidade de vida. E aí, eu passo para você o seguinte, Tânia. Para quem não conhece Tânia, gente, eu vou pedir a Tânia que se apresente de novo, certo? Aqui para a gente. Tá? Porque a mim vocês já conhecem, eu falo demais, sou comunicadora, sou Lena Sena, mas, por favor, Tânia, se apresente para nossos amigos. Eu sou terapeuta, eu sou educadora também, né? Eu trabalho com psicologia positiva, mindfulness e neurociências. Hoje eu tenho me dedicado muito à neuroespiritualidade, principalmente porque o meu olhar está muito determinado na questão da envelhecência. E aí, já colocando esse gancho de Lena, hoje nós vamos estar tratando sobre esse novo jovem, ou melhor, esse novo velho que é jovem, não é? E que é um olhar que ele está muito mais voltado para uma realidade que eu vivo, que Lena vive, que eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo também estão vivendo. Esses novos idosos são pessoas que continuam participativos na sociedade, né? É diferente daquele estereótipo de fragilidade, de dependência infinda. Hoje, os novos idosos, eles estão engajados em atividades físicas, em atividades sociais e até mesmo profissionais, não é? Esse novo idoso, que eu costumo dizer que ele é sem idade definida, não é? Esse novo idoso, ele tem mais conhecimento dos seus direitos e aí acompanha também os seus deveres. O fato de estarmos bem mais conscientes das nossas necessidades e dos nossos direitos nos faz abrir uma outra janela de percepção, que é uma janela de responsabilidade socioeconômica, cultural, mas também é uma janela que muitas das vezes nos mostra uma paisagem de solidão, de muitas das vezes isolamento social, de abandono. Né? Esse novo idoso, ele tem uma sensibilidade muito grande que foi forjada na luta dos anos 70, quando nós
jovens que fomos, tivemos que estarmos rompendo certas barreiras, e barreiras nada fáceis, porque nós sabíamos o que não queríamos, mas não tínhamos muita clareza daquilo que queríamos. E muitos de nós caímos em um poço muito fundo, e que foi muito difícil nos reerguermos. Porque na época de Woodstock era queimar sutiã, droga e rock and roll, vida livre. Mas e as responsabilidades? Muitos de nós ficamos presos em situações que hoje se refletem em um certo desconforto diante da realidade que nos apresenta. Seja porque negligenciamos a nossa saúde física, mental e espiritual, seja porque tivemos que enfrentar o mercado de trabalho muito cedo e fizemos tripla jornada de trabalho. Não? Nós temos que ser esposa, nós temos que ser mães, nós temos que ser profissionais brilhantes, e esta competição desvairada nos trouxe uma dívida muito grande para conosco mesmo. E muitos de nós estamos sofrendo de algumas debilidades físicas, mentais e espirituais por conta do nosso pioneirismo, tá? Mas isso também nos traz e nos dá uma capacidade de resistência, tá? Nós somos realmente esses novos idosos, nós temos uma resiliência que ela ultrapassa a definição da física, do que seja resiliência. Porque a física nos diz que resiliência é a capacidade que um corpo tem de retomar a sua posição inicial depois de sofrer pressão. Nós não só retomamos a nossa capacidade, como criamos um vigor que muitos de nós param e dizem como é que a gente consegue. Mas a gente consegue. Nós conseguimos por quê? Porque nós temos um respaldo moral, espiritual, intelectual, que nos coloca hoje numa situação de resistência que muitas das vezes também nos prejudica. Não é verdade, Lena? É verdade. Então, assim, em resumo do que Tânia traz na fala dela, muito bem colocada, esse é o novo idoso, é o novo, né, o novo idoso, que vem, que traz toda a sua história, como Tânia pontua muito bem, somos a geração dos anos 70, né, que saímos aí abrindo caminhos, pagamos às vezes um preço alto por isso. Então, esse novo idoso hoje, ele traz realmente toda essa bagagem, né, isso com ele, e o que lhe dá muita resiliência e muita capacidade de ressignificar. Seja bem-vinda, Socorro, Bárbara, sejam todas muito bem-vindas. Agora, diante disso tudo, mesmo com toda essa bagagem que nós trazemos, e que nós bem sabemos disso, falamos de experiências próprias, de vidas, das nossas próprias vidas, certo? Os desafios são imensos ainda hoje, certo? O desafio do idoso é muito grande. Por que que é muito grande? E você vai me responder isso já já. Porque, primeiro, a saúde e o bem-estar, porque sem a saúde e o bem-estar como um todo, e que aí a gente vai pegar aquilo tudo que a gente sempre fala nos nossos encontros, Tânia, que tudo isso, a gente coloca à tardezinha lá o título de autocuidado, certo? Né? A saúde e o bem-estar, porque ele precisa ter consciência dessa saúde e bem-estar para ele evitar doenças crônicas. Nem sempre se evita, mas pelo menos está preparado para. Porque as doenças a gente sabe que elas chegam. Chega para o jovem, chega para a criança, chega para o idoso, mas a gente tem que admitir que no organismo já mais debilitado, onde os hormônios já não funcionam como deve, tá? E lembrando que a nossa política pública de saúde não é 100%, desculpe nossos governantes, mas a gente sabe que não. Então, eu vou, para poder fechar
o que você falou do novo idoso, né, o que define o novo idoso. Eu vou lhe perguntar exatamente, além dos desafios da saúde mental, além das doenças crônicas, dos acessos aos serviços públicos, que a gente sabe que não é fácil, né? A, a, a questão da manutenção da mobilidade, gente, ter acesso a exercícios, e a gente volta para o autocuidado. E se a gente continuar, os desafios econômicos que o idoso, né, que o idoso sofre. Então, eu lhe pergunto, Tânia, diante desses pontozinhos aqui que eu trouxe, eu quero que você me diga mais, quais são os desafios que você consegue enxergar o que nesse seu trabalho, né, nesse enfrentamento que você faz, quais são os desafios realmente que esses idosos têm que superar para que possa realmente ter uma fase da envelhecência positiva, né? Que para acolher sorrisos, né? Porque a gente quer falar disso também. A gente não quer falar só do lado negativo, a gente quer falar também de como se preparar para acolher sorrisos mais na frente. Então, eu gostaria que você me dissesse, Tânia, isso, mais um pouco sobre esses desafios econômicos, de mobilidade, essas coisas assim. Uhum. Eu gostaria de acrescentar, Lina, mais 3 pontos a esses importantes que você já pontuou. A questão do isolamento social. Idosos, eles têm, mesmo os novos idosos, eles têm se isolado muito. Isso não é bom, isso não é legal para a nossa saúde mental. Nós precisamos tocar e vivermos em sociedade. Olha, assim como nós estamos chamando a atenção a nível psicológico da questão tecnológica para os adolescentes e as crianças, nós temos que também termos cuidados em relação ao excesso de tecnologia, ao excesso de mídias que os idosos também estão se envolvendo. Eles estão passando muito tempo realmente diante das telas e muitas das vezes este isolamento social, eles tentam compensar diante da tela, né? Nós precisamos muito termos esse olhar de que é necessário um comedimento diante de tudo. Nós temos que voltarmos à questão das trocas, da troca física, da troca cara a cara, que é tão importante. A tecnologia é importante, porém, excesso de tela vai ser prejudicial, sim, para todos nós, tá bom? Uma outra questão que eu trago é a questão do preconceito etário que nós vivemos. Tá? Isso é real. Isso é real. Tá? A questão, quando começam a simplesmente nos tratarmos como a senhorinha, o senhorinho, muitas das vezes isso nos traz uma carga de, às vezes até de uma certa incompetência que nós não temos, né? Eu não gosto, você também, não, desses termos de velho, né? Porque velho é aquilo que não serve mais, que deve ser descartado. Velho remédio é uma coisinha que seja natural e deixa ali, né? Idoso e envelhecente, né? Porque todos nós somos envelhecentes em várias fases da nossa vida. Agora, presta atenção. Preconceito etário é algo que, dentro do Estatuto do Idoso, ele não vem contemplado explicitamente, mas implicitamente sim. Então, nós temos que trabalharmos muito com informações, tá? Sabemos daquilo que nós não somos mais capazes, mas a limitação física, na maioria das vezes, não corresponde à limitação intelectual. A maioria das vezes, não. A nossa intelectualidade, ela continua ativa porque nós temos um cérebro, tá? E que tem uma área, né, o neocórtex, que é uma área que, sempre que é ativada, ela responde. Ela responde com o nosso conhecimento e a nossa cognição, desde que tenhamos cuidado com as demências, a nossa cognição ela continua ativa. Existe uma coisa chamada plasticidades
né? A plasticidade a nível cerebral é importantíssima. Nós temos infinitas possibilidades de reaprendermos, de readaptarmos, de ressignificarmos. Então, nós temos que combater este preconceito etário. Tá? E isso não quer dizer que a gente queira ser modernoso e tal, nem compete, né? Não tem nem nada a ver. O legal é ser o que nós somos na idade que temos. Né? Nós, por exemplo, nós exaltamos demais, né, Lena, a questão da nossa capacidade de estarmos aqui diante da telinha de vocês, propondo, não com dancinhas, né, porque não, a gente, não é que não saibamos, não, a gente até sabe algumas dancinhas, mas a gente prefere estimular o seu córtex pré-frontal com situações mais intelectivas, tá? Que nos faça pensar, refletir, ressignificar. Tá? Nós precisamos realmente continuarmos ativos e termos voz. Termos voz. Vamos estar realmente ocupando todos os espaços que nos forem oferecidos, não só a nível tecnológico, mas na nossa comunidade, no nosso centro comunitário, nas nossas igrejas, tá? Nos nossos templos. Vamos pegar esta oportunidade não só para estarmos socializando, mas também para estarmos expondo, perguntando, respondendo, refletindo, pensando, tá? Expondo aquilo que nos vai na alma. Tá? Não foi à toa que estudamos tanto tempo e que continuamos estudando, né? Não é à toa. Nós podemos ainda e devemos contribuir muito para esta sociedade que muitas das vezes, dentro do seu preconceito, nos quer enquadrar em caixinhas estereotipadas. Não, aí a gente não vai aceitar, não, tá? Eu cheguei a da tela, tá vendo? Porque que não faz parte do caráter, nem da personalidade desse novo idoso. Não é mesmo, Lena? Com certeza, Tânia. E como a gente cansa de... Estamos sempre falando aqui, e hoje, em especial, os desafios são grandes, muito grandes, né? Muito grandes. E você tocou em um ponto aí da questão digital, que é um ponto que realmente o idoso tem que ser, até pela solidão, às vezes, que ele vive, ele se joga nesse mundo digital, né? E a gente sabe que tem muita coisa boa, claro que tem, estamos nós aqui comprovando isso, né? E é super necessário, mas há de se ter muito cuidado. Mas eu queria fazer só uma pausa, Tânia, porque acho que um dos nossos amigos ou amigas que estão me seguindo me fez uma pergunta aqui, e eu não consegui entender exatamente sobre imposição. Eu não consegui, subiu a pergunta, eu quero pedir que esse amigo ou amiga que falou, pediu que nós falássemos um pouco sobre socorro, sobre imposição. Acho que é sobre a imposição imposta, né? Eu me parece que a minha tela também subiu muito rápido. Socorro, se você estiver conosco, por gentileza, coloque sua pergunta, que a gente, eu paro com Tânia, e Tânia vai ter todo o prazer em estar lhe respondendo, interagindo com você. Por gentileza, Socorro. Então, é isso, a inclusão digital, a gente sabe que é de extrema importância, até porque hoje você depende, né? Você usa um celular, você tem conta bancária, você tem que saber fazer um Pix, você tem que saber fazer uma transferência, você tem que saber pagar um boleto, seja lá o que for, para que não estar delegando a terceiros, porque quando você delega, você está dizendo exatamente assim, olha, eu não sei, eu não quero aprender. Não sabe, gente, vamos aprender, porque nós temos capacidade de aprendizado, certo? O aprendizado em todas as áreas, nesse momento da envelhecência, é de extrema importância para a gente. Inclusive, a gente fala muito, a leitura, né? A questão da arte, a questão da música, tudo isso dá um amparo para que a gente realmente não se sinta
e não sinta essa coisa da solidão, porque não é fácil, não. A gente tem conflito com os familiares, a gente tem conflito com os filhos, a gente tem conflito com nora, com genro, enfim, com amigos. E a gente tem que saber, até para se colocar, para levantar a bandeira, tipo assim, do respeito, me respeite, mas não que me respeite porque eu tenho tantos anos, não. Me respeite como ser humano, como alguém que está vivendo, que está aprendendo, que quer aprender, que está contribuindo, né, para a vida. Então, assim, essa manutenção desses propósitos de vida, e quando eu falo de propósito de vida, é o propósito de querer aprender algo novo. Aprender algo novo é tão estimulante, não é, Tânia? E a gente tem uma coisa que Tânia falou sobre o etarismo, quando a gente fala velho, aquela coisa que deixou lá, algo que você não quer mais, está lá encostado no canto, que você coloca lá, isso é uma desvalorização para o idoso, certo? E a gente sabe que isso acontece no ambiente familiar também. Como acontece também a desvalorização social, entende? Às vezes o idoso sente que ele está sendo desvalorizado ali socialmente, como se ele não tivesse mais nada ali para entregar de bom. Então, essa busca, essa manutenção desses propósitos que o novo idoso ele tem que levantar a bandeira da atividade, né? A atividade do intelecto, eu acho que é uma das principais, porque a partir de você consegue enxergar de outra maneira a sua vivência, o seu convívio, como o que você permite, até onde as pessoas podem chegar com você, até onde você pode chegar com o outro, a questão da autopermissão ou não, certo? Vamos ver aqui, Tânia, se Socorro colocou no setor público, no setor público ainda podemos trabalhar até uma determinada idade, mas no privado isso não. Pois é, isso é etarismo, né? É a não inclusão, você sai, você é demitido com uma certa idade, para você reentrar nesse mercado de trabalho, você não consegue, porque não existe essa política do respeito do profissional idoso. E a gente sente isso. Então, são desafios, né? São desafios. Você está conseguindo ler aí também na sua tela, Tânia? Tá. Subiu alguma coisa, mas acho que foi Henrique que colocou alguma coisa em relação ao espaço do trabalho. No setor público ainda podemos trabalhar até uma determinada idade, mas no privado isso não existe. Eu gostaria de responder logo as duas questões, Henrique, que você faz para a gente. Prazer enorme tê-lo aqui conosco, viu? Que bom. Nós que trabalhamos juntos durante tanto tempo na Universidade Católica, né? Que enfrentamos assim tantos desafios lá na universidade, por sermos incrivelmente jovens, né, meu colega? Que bom te encontrar aqui de novo. A questão da solidão, não existe solidão imposta, querido, porque assim, a solitude é uma opção. Quando você faz uma opção por estar só, a questão da solitude, sim, mas solidão não. Quando a gente começa a sentir solidão, é porque a gente começa a se sentir abandonado. Falta alguma coisa. Nós estamos sós. A solidão vem dessa sensação de estar só, ao contrário da solitude. A solitude é quando a gente realmente quer estar só, por mil razões, não é? Que é importante para nós. Agora, em relação ao espaço de trabalho, é uma crueldade. Nós precisamos realmente conversar com os nossos governantes, os nossos vereadores, os nossos deputados, porque, assim, o retorno ao mercado de trabalho, a continuidade do mercado de trabalho, ela tem que ser garantida. Né? Há pouco tempo eu ouvi alguém dizendo que uma pessoa que perdeu o emprego aos 56 anos, e uma das coisas que mais essa pessoa ouve, assim, a questão é a idade. É cruel isso. É a mesma coisa que dizer... crueldade, é isso mesmo, Henrique. É a mesma coisa que dizer para um garoto de 18 anos
E qual é a sua experiência de trabalho? Ele está adquirindo experiência ainda. Dê uma oportunidade para que ele possa formar um currículo com seus 18 anos, 16, 17, sei lá. E pedir ao idoso, falar para o idoso, mas você tem um limitante hoje que é a sua idade. Rapaz, isso é muito cruel. Essa sociedade precisa entender que ao vivermos mais, nós temos que termos garantia dos nossos direitos. E é um direito, a nível constitucional, nós termos uma vida plena diante do nosso processo cognitivo. Se aí a gente ainda consegue trabalhar, se a gente consegue efetivamente contribuir e entregar, é um direito nosso. Temos oportunidades, não queremos tirar a oportunidade de ninguém, muito pelo contrário. Mas vamos estar passo a passo, vamos estar realmente no mercado de trabalho solicitando e requerendo aquilo que nos é de direito. Tá? Então, Henrique, eu também acho, coloco o termo crueldade porque é muito cruel. Tá? É muito cruel você estar ativo, precisar voltar, porque, infelizmente, a aposentadoria não vai nos garantir uma vida plena diante das nossas necessidades reais, né? Durante a envelhecência e durante essa fase de maturidade. Então, nós precisamos, e muitas das vezes é necessário para a nossa saúde mental, estarmos ativos, estarmos produtivos. Imagine o ganho intergeracional que temos quando nós juntamos a nossa experiência, aquilo que nós acumulamos ao longo da vida, com esses garotos, com essas garotas, com esses seres que estão com 1000 ideias, com 1000 motivações, principalmente tecnológicas, né? Esses seres da geração cristal, que muitos deles são assim de uma percepção extrasensorial maravilhosa, que nos retroalimenta. Então, quando nós juntamos esses conhecimentos, né? E quando nós estamos trabalhando com várias pessoas de várias idades, é só enriquecedor. E quem ganha é o mercado de trabalho. Porque, a nível exponencial, aquilo que a gente já traz acelera aquela experiência que muitas das vezes o novinho está trazendo. Que bom! Que coisa positiva! Isso. Porém, nós temos que ver que as oportunidades, elas não vão cair no nosso colo. Não vão, não. Ninguém vai bater em nossa porta para dizer, olha, querido, olha, tem uma oportunidade aqui para você. Não. Nós temos que continuar distribuindo currículo, nós temos que continuar, né, com aquilo que eu falei anteriormente, com a nossa vida social, fazendo o nosso network o tempo inteiro, temos que estar participando da comunidade, temos que estarmos ativos a nível socioeconômico, cultural, temos que estar inseridos. Todas as oportunidades que forem abertas, entremos, mostremos aquilo que realmente a gente ainda tem para entregar, não é? Mesmo porque nesta nossa fase, nesta nova fase que nós estamos, nós temos ainda muita realização de sonhos. Temos muitos sonhos a serem realizados. Porque adquirimos novas paixões, novos hobbies também, por que não, né? E essa contribuição que nós damos para a sociedade, ela vem animada com este frescor da nossa maturidade, e é um frescor de sonhar em possibilidades reais. Hoje a gente acredita nas infinitas possibilidades, tá? Por isso mesmo, porque os nossos sonhos eles não envelhecem. Isso, Henrique, é isso mesmo. Muito pelo contrário, né? Eles estão cada vez mais pulsantes, mais ativos. Uma vez eu falei aqui numa live, e foi bem legal, quando eu disse que nós somos o resultado de todas as idades que nós temos. Dentro de mim pulsa a criança, a adolescente, né? A pessoa, o adulto que foi legal, os meus sofrimentos, as minhas alegrias, né? Isso pulsa dentro de mim
diante da idade que eu tenho hoje, né? Estou com 69 anos, e é o resultado de tudo que eu já vivi. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom, né? Eu acho muito bom, né? Quando eu posso ainda estar entregando, comentando, comemorando os meus sonhos, que tem um monte ainda para serem realizados. Tá? São muitos sonhos ainda. Eu tenho certeza que ainda vou realizar. Não tem necessariamente que ser só nessa encarnação, tá? Pode ser numa próxima. Mas eu já guardo dentro de mim essa lembrança, porque vocês sabem que eu sou reencarnacionista, então eu acredito na vida eterna. O meu espírito ele vai levar tudo aquilo que foi aprendido, vivido, experienciado nesta vida. E aí eu vou acrescentando cada vez mais novos sonhos, né? Percebendo que existem novas possibilidades, inclusive tecnológica, né? Pois é, pois é. Ah, Joane, que bom, prima, que você está aqui, maravilha. Claro que vai poder realizar isso. Sim, por que não? Não é? Vamos estar realmente nos equipando, né? Olha, a nossa próxima live, ainda nem falei isso com Lena, mas já estou falando para vocês, vai ser exatamente como voltarmos ao mercado de trabalho. Nós estamos assim com alguns na cabeça, que eu acho que vai ser muito importante estarmos cientes do que precisamos para retornarmos ao mercado ou continuarmos no mercado, tá? Agora, a gente não pode deixar de sonhar, não. Pode dizer. De jeito nenhum. Ah, ainda pegando esse gancho de Henrique, eu quero só pontuar que a desigualdade, né, essa crueldade da questão da inserção do trabalho, de você, né, uma pessoa hoje com 50 anos, 45 anos, se ela sai do emprego, do seu trabalho, ela não tem como mais, né, ela vai encontrar essa barreira pela frente. E aí eu digo para vocês que quando esse profissional é do sexo feminino, essa desigualdade de gênero, certo? Pesa mais ainda. Pesa muito, certo? E pesa para o homem, mas para a mulher pesa terrivelmente. Então, os desafios são grandes, né, Tânia, como a gente vem pontuando aqui, são grandes, mas ao mesmo tempo esses desafios são estimulantes. Eu acho que todo desafio ele tem assim uma dose de estímulo enorme. Senão, o que estaríamos nós duas fazendo aqui, né? Numa quinta-feira à noite, né? E aí se serve para nós, para nossos amigos que sempre estão nos acompanhando, é um depoimento meu, pessoal. Eu me sinto, eu tenho um orgulho muito grande da forma como eu encaro a vida. Eu tenho 72 anos, eu tenho 72 anos e sou ávida por conhecimento, certo? Gosto demais, é o meu pilar, é o que faz com que eu realmente me mantenha, goste da minha solitude, dos meus momentos de reflexão. Então, veja, nunca é tarde, 60, 50, 70, se o espírito está bem alimentado, se você está em dia com seu autocuidado, se você se acolhe, se você se gosta da forma que você está, no momento que você está, então tudo flui. Ah, existem as dores do meio do caminho? Claro que sim, gente, claro que sim. Mas também aí a gente fica fortalecido para enfrentar os desertos que a vida vai nos oferecendo pelo meio do caminho. A gente só não pode se esconder atrás de um cantinho e ficar feito criança pequena, chorando, batendo o pé porque eu quero chocolate, mamãe, eu quero chocolate. A gente tem que fazer o chocolate acontecer, né? Então, é muito bom poder falar para o público, para nossos amigos nessa faixa etária nossa, porque é mão dupla. Quando a gente interage
né, como está acontecendo aqui agora nesse encontro, é muito bom, porque o conhecimento, ele faz uma ponte, né? Ele acrescenta muito, o exemplo faz com que a gente cresça. E a gente sabe também, eu e Tânia sempre conversamos muito, como é importante essa rede de apoio, certo? Como é importante a rede de apoio nesse momento que nós estamos vivendo, certo? Não achar que nós conseguimos resolver tudo sozinhos. Não, certo? A gente até pensa que pode, mas não pode. A rede de apoio está aí para que a gente encontre soluções juntos e que vá andando aí, né? Porque a gente tem muito que caminhar, tem muito que amar, tem muito que sonhar, tem muito que sorrir. Eu digo isso, gente, falando, e eu estou falando para mim mesma, e eu estou escutando, sabe, tá? Eu estou falando e está entrando aqui para colocar dentro de mim, para que eu não deixe que essa minha alegria e que essa vontade que eu tenho sempre, dia de live é dia de festa, dia desse encontro nosso, né, Tânia, é dia de festa, né, aprender, estudar, trazer conhecimento, e então isso vai nos manter em pé, isso vai fazer com que a gente consiga realmente ter uma envelhecência bonita, porque envelhecer também é bonito, gente. Não é só, não tem só coisa ruim. Mas eu passo a bola para você, Tânia, já falei demais. É verdade, Lina, é verdade. O envelhecimento, quando ele tem uma consciência, ele dá uma calma, ele dá uma quietude, não é? Ele nos traz uma consciência que muitas das vezes nos conecta, na maioria das vezes, com o divino. Sabiamente, quando nós envelhecemos, uma das coisas que a maioria de nós busca ou buscamos é a espiritualidade. Está provado, né, a nível das ciências, que o nosso cérebro pré-frontal, essa área, né, do neocórtex que fica bem assim aqui na frente, né, esta área, ela se desenvolve de uma maneira maravilhosa. É verdade. É uma área que é irrigada através, principalmente, da oração, da meditação, do mindfulness, ou seja, quando nós estamos presentes no momento presente, nós irrigamos esta área cerebral, a quantidade de sangue circulante é muito maior. Isso significa que as nossas conexões neurais, elas ficam muito mais ativadas. E isso nos impede de desenvolvermos aquela coisa da demência, tá? Que é real. Quando nós criamos uma ociosidade, as nossas conexões ficam muito mais lentas e daí a gente tende a não mais utilizar o nosso cérebro de forma global. A gente vai criando caixinhas, tá? Então é muito importante que continuemos ativos, produtivos, que continuemos estudando, né? Henrique diz que quem toma conhecimento do envelhecimento, ele se torna prazeroso. É isso. Se torna realmente prazeroso. Principalmente se a gente não ficar criando limitações bobas, né? Aquilo que eu falei, as coisas dos estereótipos, né? De uma fragilidade extrema, isso e aquilo, que não cabe mais, não tem razão de ser. Eu volto também na fala de Helena, nós não somos autossuficientes, não. Em qualquer idade, nós temos que ter consciência de que nós somos seres gregários. Sim. Nós nascemos para viver interagindo, tá? Não para vivermos isolados, muito pelo contrário. O isolamento vai nos criando processos mentais difíceis e depois nós resolvermos. Então, quanto mais nós estivermos ativos, buscarmos a nossa rede de conexão, a nossa rede de apoio, tá? Vamos retomar os nossos encontros. É tão legal quando a gente... Vamos encontrar amigos de não sei das... Vamos lá. Às vezes é uma babaquice, mas outras vezes é legal. Né?
Tem vezes que é um ciclo, mas faz parte do processo. A gente fica lá um pouquinho e depois sai, né? Como diz o povo aí, starta fora mesmo. E vai buscar a nossa tribo que realmente tenha uma fonte de prazer, uma fonte de conexão legal. Eu acho que a espiritualidade nos dá uma quietude, uma calma, um equilíbrio, que é muito importante nessa fase da vida da gente. Tá? Eu costumo dizer que tem 2 dias que não me interessam muito, não. Né? O ontem e o amanhã estão aí, mas o que eu valorizo é o hoje, é o aqui e agora, é estar presente no momento presente. Por isso eu sou instrutora de Mindfulness, porque é muito importante viver no momento presente. Tá? Sim, peraí. Tá subindo, eu não estou conseguindo ler, viu, amiga? Mas é alguma coisa. Espero fazer um comentário, espero que seja visto por muitos. Trabalho e ainda uso transporte público, micro-ônibus, e os motoristas demoram alguma coisa assim, de parar ou de esperar a gente descer. Tem isso mesmo, tá? É a questão, isso é etarismo, é falta de solidariedade, tá? É isso mesmo. Eles demoram de parar, às vezes, muitas das vezes, pode-se, né, pedir o ponto e eles demoram, tem essa história mesmo, né? Tem isso mesmo. E é uma inquietude que muitas das vezes, não só o motorista, mas outros profissionais também têm, até dentro da casa da gente, minha amiga. Né? Porque às vezes a gente demora um pouquinho mais de realizar algumas tarefas, e aí tem uma pressa, tem uma angústia. Calma, tá? A coisa vai acontecer. A falta de respeito também, né, Tânia? É um desrespeito. Passa por aí também, né? A falta do respeito, né? Criança. É uma criança com a criança, né? Querer que a criança acompanhe exatamente aquilo que o adulto faz com destreza. É aquela história que eu comento, né? Você não está vendo isso, não? Não está vendo, não. Porque o seu olhar não é o olhar do outro. Existe algum combinado para que se veja a mesma coisa? Se existe, ótimo. Mas se não, aqui, ó, abrir a porta deixando os pagantes entrarem, os que entram com gratuidade esperando. Ah, isso é terrível, isso é terrível. É isso mesmo. Tem um negócio de abrir uma porta lá no fundo, e quem tem que entrar por gratuidade, tem essa história também. É verdade. Né? É algo que beira assim, um desajuste social, para não falar outra coisa. Né? Eu já ia falar de outra coisa, mas tudo bem, já calei a boca. Falta de empatia, né? E dói, também me dói demais, né? Sempre que eu posso, eu tento chamar a atenção em relação a essa falta de empatia, né? Porque só tem 2 formas, ou melhor, só tem uma forma de você não envelhecer, né? Que é morrer cedo. Alguém quer? Então vamos valorizar a nossa vida. Né? Vamos valorizar estarmos aqui. E vamos fazer valer os nossos direitos. Não é? Vamos realmente... É verdade. Exatamente, filha, exatamente. Existem algumas questões que o poder público faz e que eles pensam só em resolução imediata. Eles não pensam que existe uma população que ainda depende, principalmente do transporte público, né? Já viu o degrau, como é? Um negócio assim que a gente olha assim e diz, não vou dar conta. E não dá mesmo. O degrau é muito grande, muitas vezes, para a gente subir. É uma falta de empatia, uma falta de consideração, né? Aí a gente... né? Dá vontade da gente perguntar, né? E aí, não tem mãe, não? Não tem irmã? Né? Não tem esposa? Para estar fazendo isso com a gente, não é? Porque geralmente é com mulher, tá bom? É com mulher. Como homem, a coisa muda um pouco de figura. E ainda tem esse peso, né? Da mulher idosa, a mulher na envelhecência, né? Nós, mulheres, já trazemos, né? E é famoso, né? A idosa mulher
tem que ter cuidado, porque está usando coisas que não está adequado, né? As tarjas, as tarjas, as tarjas, né? Mais essa mentalidade. E o que é mais interessante, nós somos uma população produtiva, tá? Nós somos mais de 25% de consumidores, os idosos no Brasil. Tá? Em todos E os tem que setores, viu, gente? Em todos os setores. Em todos. isso, tem que existir uma economia da longevidade, uma cultura da longevidade. Tá? Tem que haver uma condição excepcional. Tá? Hoje tem que haver esse olhar excepcional dos nossos governantes, porque nós estamos vivendo mais, graças a Deus. Tá? E é muito bom estarmos vivos e exigindo e pleiteando os nossos direitos em todos os ambientes. Né? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja socialmente, nós temos que estar lá, né, defendendo as nossas necessidades mesmo. Né? Sem nenhum coitadismo, tá? Não é coitadismo. Sem vitimização nenhuma. Porque nós somos seres humanos que precisamos ter garantido os nossos direitos, assim como cumprimos com os nossos deveres. Com certeza, Antônia. E se você me permite, a coisa da vitimização não é, gente, não é porque está na idade mais avançada, digamos assim, ou porque é idoso. A criança também, lá no comecinho da vida dela, ela também tem que ter os direitos dela garantidos. É uma questão, é uma questão de faixas etárias mesmo. Então, essa coisa de respeito. Então, eu vejo, o Brasil cresce, a população idosa no Brasil, a gente sabe, a gente já trouxe isso aqui em outras lives, né, cresce mais 10 anos no máximo, ou talvez até menos, a nossa população idosa está, né, aí estourando no Brasil varonil. Eu penso o seguinte, que nós, enquanto idosos, não devemos nem aceitar migalhas, em primeiro lugar, porque temos que ter, há de se ter respeito por tudo vivido, por tudo contribuído, certo? E não aceitarmos a condição nem o lugar de vítimas. Nós não somos vítimas da vida, muito pelo contrário. Nós somos agraciados, somos agraciados, certo? Pelo poder da vida. Existe uma diferença muito grande. Então, eu não aceito o idoso a condição de vítima. Então, se o idoso não abre o olho para isso, tá? E começa, eu acho que está na hora, inclusive, do idoso passar a olhar que há de se dar, sabe? Cordinha de caranguejo, para que as autoridades possam escutar as nossas demandas, para que nossos vereadores, deputados, entendem que são eleitos por nós também, né? Temos o direito e votamos, exercemos nosso direito do voto, para que eles olhem, porque, sabe, existe uma diferença nas migalhas, nas leis que chegam como migalhas e leis que realmente vão amparar. Porque fazer lei é muito fácil, gente. O mais difícil é fazer com que a lei aconteça. Isso. Fazer lei é muito fácil. Você passa uma segunda debruçada, 3 dias debruçado, você vai e você faz uma lei. Mas fazer a lei acontecer, aí é que está o quê da coisa? Então, eu acho que nós idosos, vitimização não, sabe? É fazer com que essa união aconteça e que a gente possa levantar essa bandeira e exigir realmente o que nós temos direito. Isso. Mas não o direito como migalha, eu gosto sempre de pontuar isso, o direito enquanto ser humano, certo? E ser humano produtivo. Porque se for dado a cada idoso o direito de exercer um trabalho digno, uma fala digna, ele é produtivo. E é produtivo com responsabilidade. E existe um celeiro aí de excelentes profissionais, né, aí eu vou colocar dos 50 a mais, que de repente não estão sendo, né,
absorvidos pelo mercado de trabalho, estão deixando que esses profissionais maravilhosos se recolham, entende, numa aposentadoria e que não consigam mais entrar nesse mercado de trabalho, e quem perde é a sociedade como um todo também. Isso mesmo, Lena. Eu acho que já estamos com o horário meio Acho avançado, que sim, né? Eu só né? gosto Vamos demais. que nós não devemos nunca deixar de exercer os nossos direitos, viu, prima? Continuemos. Nós gostaríamos muito de agradecer a presença de todos vocês. Minha filha entrou também, Paulinha entrou. Que beleza vocês ter estado aqui conosco, filha, tão longe, além mar, e ter estado aqui conosco nessa noite tão maravilhosa. Nós gostaríamos de estar agradecendo a presença de vocês. E se vocês tiverem perguntas, tiverem questionamentos, entre em contato com a gente no Vida Plena, né? Vida Plena em plena envelhecência, tá certo? E nós gostaríamos muito de estarmos conversando, de estarmos trocando experiências. Se vocês gostariam, muitos de vocês talvez gostassem de estar conosco aqui, dividindo a tela com a gente, entre em contato que a gente chama vocês para estar compartilhando a nossa telinha também. Quase toda semana nós fazemos as nossas lives, não é? Então, se você quiser participar, esteja à vontade, venha contribuir para que tenhamos uma vida plena, em plena envelhecência. Muito obrigada, obrigada, Lena, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Uma gratidão imensa. Deus abençoe. Boa noite, amigos. Boa noite. Muito obrigada por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui. É sempre muito prazeroso. Tenham todos um bom descanso e até a próxima. Muito obrigada. Beijos.